No Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia aqui na Rádio Vale Feliz, agora 8h40. E essa história aqui é uma historinha que muito conhecida de tantos, né? Uma espécie de, não vou dizer parábola nem lenda, mas enfim, né? Conta-se sobre uma história de alguém que fez algo a mais. Sabe quando você é contratado muitas vezes para fazer um serviço e lá pelas tantas você enxerga que tem uma coisa a mais para fazer e mesmo que a pessoa não peça, você vai lá e faz? Olha que muitas vezes a gratidão vem de uma forma que a gente não espera, né? E essa é exatamente uma história assim. Um homem foi chamado até a praia, né? Para pintar um barco. E ele trouxe com ele, então, as tintas, os pincéis que ele precisava e começou a pintar o barco de um azul brilhante, lindo, como fora contratado para fazer, tal qual o dono do barco pediu. Mas enquanto ele pintava, ele viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu, então, que havia um vazamento e decidiu, então, consertar o barco, né? Até porque tinha que fazer isso, senão a tinta ia acabar sempre vazando, né, por aquela abertura. Quando terminou a pintura, ele recebeu o seu dinheiro e foi embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e o presenteou com um cheque maravilhoso. Algo que poderia de fato fazer a diferença na vida daquele pobre pintor. O pintor ficou então muito surpreso. Senhor, o senhor já me pagou pela pintura do barco ontem. Muito honestamente, disse o pintor. Mas isto não é pelo trabalho de pintura. É por ter consertado o vazamento do barco, disse aquele senhor. Mas foi um serviço tão pequeno e de fato eu precisava fazer porque estava vazando a tinta. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão pequeno, tão insignificante. Ao que o senhor respondeu: meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me lhe contar o que aconteceu. Quando eu pedi a você que pintasse o barco, eu esqueci de mencionar o vazamento, pois eu já sabia que havia. E quando o barco secou, os meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, eu fiquei desesperado, pois eu lembrei que o barco tinha um furo. Imagine, então, o meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos para casa. Então examinei o barco e aí eu constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que você fez? Você salvou a vida dos meus filhos. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação tão grande. Então, resumindo aqui, não importa para quem ou quando ou de que maneira, mas ajude. Se você enxergar que há uma necessidade e você pode fazer, ajude, ampare, enxugue as lágrimas de quem precisa, escute com atenção e carinho, conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém, porque o retorno, a gratidão, pode vir de uma forma maravilhosa. Aliás, sempre vem, né? No Ligação Total. Mensagem do dia.